Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Ken Tamura e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Você está curioso, curiosa? Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre o ego e a curiosidade. Sim, o ego usa a curiosidade de diversas formas para nos prejudicar. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para você deixar o seu like, deixar o seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Para começar o nosso papo de hoje, é importante dizer que o vilão aqui não é a curiosidade, ok? E sim como o ego usa a curiosidade de diversas formas para nos prejudicar. A curiosidade em si é algo muito poderoso e que nós precisamos para o nosso crescimento e evolução. É a curiosidade que faz com que as crianças cresçam e evoluam, porque afinal de contas querem mexer e saber de tudo, não é? É a curiosidade que faz grandes inventores e pesquisadores. E é a curiosidade que faz com que o homem queira, por exemplo, desvendar os mistérios do universo. Ter curiosidade já trouxe muitas pessoas para a espiritualidade. E é graças à curiosidade que a humanidade vem se desenvolvendo em diversos aspectos. A curiosidade é, portanto, uma força poderosa que nos impulsiona para aprendizados e descobertas. Acontece que o ego também sabe desse poder e usa o poder da curiosidade para nos prejudicar de diversas maneiras. O ego que mais atua através da curiosidade é o ego micro. E se você está chegando aqui de paraquedas agora, te convido a assistir a nossa série chamada Como Identificar o Ego. Tá? Lá eu falo sobre o ego micro, o ego macro e tantas outras atuações que são muito importantes para que a gente compreenda como o ego atua, né? E consequentemente a gente encontre o nosso autodesenvolvimento, a nossa evolução espiritual. No final desse vídeo eu vou deixar o link para você assistir, ok? Voltando ao nosso assunto, você já pensou como o ego atua através da curiosidade? O primeiro exemplo que eu vou dar é algo que eu falei lá nos primeiros vídeos, que é quando algum acidente acontece no trânsito. Naquele exemplo eu falei quando dois motoristas se envolvem numa batida simples, nada demais, mas que às vezes toma mais do que uma hora em discussões, em acusações, e isso provoca um trânsito imenso, um congestionamento enorme. Só que além dos motoristas que se envolveram no acidente, existem outras centenas de motoristas que passam devagar só para ver o que aconteceu. E muitas vezes os carros acidentados estão no acostamento, mas o congestionamento é enorme por causa dos motoristas que toda vez que chega lá na frente passam bem devagar só para ver o que aconteceu. E o pior, quantos motoristas que estão nesse congestionamento estão reclamando do trânsito, mas quando chegam lá na frente também reduzem a velocidade e passam bem devagar para acompanhar, para saber o que aconteceu, para matar a sua curiosidade, ou seja, passam bem devagar, assim como todos os outros fizeram. Acontece que um congestionamento prejudica centenas de pessoas e, se for numa cidade grande, pode prejudicar milhares de pessoas. São pessoas que atrasam para os seus compromissos, perdem uma reunião, uma consulta, um tratamento, perdem um exame, uma entrevista de emprego, atrasam entregas e assim por diante. Através do ego micro de todos aqueles motoristas que reduziram a velocidade, quase que parando para ver o acidente, você percebe quantas pessoas são prejudicadas? Percebe como o ego é ardiloso? E pior ainda quem pense: ah, mas eu atrasei para o meu compromisso, os outros que se atrasem também. Daí está na cara que é o ego macro, não é? Um exemplo parecido acontece quando uma pessoa passa mal na rua e de repente junta um monte de curiosos, atrapalhando um possível atendimento médico ou até prejudicando a pessoa que está passando mal porque ela não consegue respirar direito.
E muitas vezes ninguém ali lembra de chamar um médico ou ligar para o socorro, ou seja, são apenas curiosos. Um outro exemplo onde o ego usa a curiosidade com força é através das redes sociais. Pense comigo, quanto tempo milhões ou bilhões de pessoas no mundo perdem olhando diariamente por horas conteúdos que não acrescentam absolutamente em nada em nossas vidas? Você sabia que os canais que têm maior índice de visualização são aqueles que falam da vida dos outros? E agora reflita, quantas vezes você vê algo e clica ali só para ver, só por curiosidade? Nas plataformas de vídeo como essa que você está me vendo, os vídeos, os canais que têm maior índice de visualização são aqueles que atiçam mais a curiosidade. E até mesmo nos filmes, séries e novelas, você percebeu que no final eles sempre colocam algo que deixe a pessoa doida de curiosidade, só para que ela tenha muita vontade de ver a sequência? Pois é, a indústria do entretenimento sabe do poder da curiosidade. Não me entenda mal, isso não quer dizer que nós não devemos ver filmes ou séries e nem que a gente não possa navegar nas redes sociais. O alerta que eu quero trazer é para tomarmos cuidado sobre o quanto o ego usa a curiosidade para nos tirar do foco ou para tomar o nosso tempo. Quantas pessoas perdem um tempo precioso para passar com a família, para conversar com seus filhos ou com seus pais, com o seu cônjuge, a sua cônjuge ou seus amigos, e gastam horas por dia apenas saciando a curiosidade? Quanto do nosso despertar e crescimento espiritual nós perdemos apenas que por curiosidade, perdemos tempo querendo saber da vida dos outros? A curiosidade sem consciência é totalmente tomada pelo ego. Veja, por exemplo, um jogo de qualquer esporte. A gente poderia simplesmente assistir o jogo e depois vida que segue, não é? Voltar a trabalhar, a ter ideias, a produzir, a praticar atividade física, a ler, a estudar, a limpar, a organizar, a saborear o tempo com as pessoas que a gente ama. Mas ao invés disso, quantas pessoas gastam horas e horas acompanhando o pós-jogo, o que aconteceu, o que talvez vá acontecer, e muitas vezes falam até da vida pessoal dos atletas. Isso obviamente não acrescenta em nada em nossas vidas e nem dá para dizer que é entretenimento, mas o ego nos prende através da curiosidade. E mais uma vez, a curiosidade sem consciência é totalmente tomada pelo ego. Curiosidade é tão ardilosamente usada pelo ego que ele pode sabotar inclusive quem acha que está num caminho de espiritualidade. Atualmente, o termo espiritualidade vem ganhando força e se espalhando, mas muita gente não percebe que quer mais aprender sobre as coisas do que sobre si mesma. Pessoas estudam sobre coisas como cristais, sobre o que é 3D, 5D, o que são aliens e tantas coisas mais. Mas quando o assunto é autoconhecimento, encarar os medos e superar os traumas, quantos fogem e muitas vezes nem percebem que estão fugindo? E por que isso? Porque querer saber de coisas novas atiça a curiosidade, mas olhar para dentro de si, não. Entende? Para olhar dentro de si é preciso, acima de tudo, coragem, pois é isso que vai trazer a evolução espiritual. O ego sabe disso e vai fazer a pessoa se apegar a essas muletas. E mais uma vez, não me entenda mal, não há nada de errado em querer conhecer a parte esotérica, metafísica, a abrir o nosso mundo para conhecimentos e técnicas diversas. Mas perceba se você não está mais uma vez se auto-sabotando. Afinal, não adianta querer saber de Greys, dos Anunnakis ou dos Atlantes e continuar a cometer os mesmos erros, a ter medo ou orgulho para olhar dentro de si e não ter a coragem necessária para curar suas próprias feridas. Não adianta ter uma camisa com a estampa de Buda e não meditar em casa. Afinal, a espiritualidade não é moda, mas o ego vai fazer com que pareça, utilizando a curiosidade para que seja assim. A gente já falou aqui várias vezes
sobre sermos o observador dos nossos pensamentos e atitudes. E hoje você está descobrindo mais um ponto sutil onde o ego pode atuar. Devemos, portanto, sempre observar para onde a curiosidade está nos levando. E, novamente, não há nada de errado em entrar numa galeria de arte ou assistir um concerto por curiosidade. É através disso que a gente vai adquirindo conhecimento e cultura, certo? Mas cuide dos pensamentos e escolhas que tomam muito o seu tempo, ou que prejudicam pessoas sem querer, ou ainda que estejam te distraindo do verdadeiro caminho da evolução espiritual. Afinal, agora você já sabe, a curiosidade sem consciência é totalmente tomada pelo ego. Comente aqui um outro exemplo seu onde a curiosidade sabota o ser humano, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê na próxima semana. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.